Fala galera do YouTube, aqui é o Andrei, começando aí uma nova série, aí o MetaCast, mais uma série casual na verdade, que a gente vai bater papo aí com primariamente sobre card games, mas depois a coisa vai evoluindo como ela evoluir. Eu tô aqui com o Du, Fala, rapaziada. Mais conhecido como Oráculo também, né, Andrei? Já ou, conhecido aí pelos... ou primo do Andrei também O no primo do PUBG, Andrei. né? Ah, Exato. O primo do Andrei. mas claramente naquele jogo E... eu que sou primo dele, né? Porque... Mas, cara, basicamente é isso aí que o Andrei falou. Primariamente a gente vai falar de card games, mas eu acho que tem mais essa pegada de ser algo casual mais mesmo, né, Andrei? De, tipo, É vamos aquele falar negócio de assim, jogos de cartas, vamos falar de jogos de cartas em princípio. é naquele lance, por exemplo, para você estar em casa assistindo, vendo a imagem e necessariamente aprendendo, se focando no jogo. É aquele negócio para você colocar de pano de fundo quando estiver fazendo alguma outra coisa, entendeu? Então Exato. é um negócio que não Vai, tem o intuito de ser tão complexo. Exato, vai fazer um omeletão, vai cortar uma cebola, vai pegar a condução para ir pro trabalho. Metacast tá aí para você, meu amigo. Tá com Exatamente. você em todos os lugares e no seu coração também. É, a gente presume, né, pelo menos. Bom, o tema de hoje, né, pra gente ter um tema, pra gente não ir pra muito longe, eu espero, né, mas sempre é um perigo. A gente É, sempre vai para é muito um risco longe. constante, mas pelo menos a gente começa de algum lugar sólido, né? Uhum. A gente É, vai falar sobre. terminar já não é uma certeza. É, não. Inclusive esse vídeo ele pode ter nesse momento ou 30 minutos ou 5 horas, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Exato. Mas enfim, o tema seria variância nos card games, né? Todo card game ele envolve compra, envolve estatística, envolve combinação de cartas, né? Então, geralmente, se você tem mais sorte, se você está naquele dia que a estatística te ajuda mais, né? Que você está naquele dia bom da estatística, você naturalmente vai ter um desempenho melhor. E não necessariamente significa que você teve uma habilidade, né? Uma demonstração de habilidade tão boa naquele dia. Então, a variância ela mostra isso. Na verdade, o conceito de variância, só fazendo um parênteses à parte aí, basicamente a força que a sua média tem. Então, assim, o quanto que aquela sua média reflete a realidade. Então, por exemplo, eu e o Du, a gente vai numa padaria, eu peço um croissant, como ele inteiro na frente do Du, na média nós dois comemos meio croissant cada um. A variância é bem grande, porque na verdade eu comi e ele não comeu nenhum. Agora, se a gente for nessa mesma padaria e a gente rachar esse croissant, ele comer uma metade ou comer a outra, a média reflete totalmente a realidade, então a variância é muito baixa, tá? Então variância é isso daí. E a win rate, ela se trata de um dado médio. Então, a win rate de 60%, 50%, ela é uma média. Só que ela pode ser uma média formada por uma win streak absurda sua e uma loss streak absurda sua também. Então você pode ter dias assim muito bons e muito ruins porque você tem uma variância muito alta, apesar de uma média boa. Só para deixar aí o conceito mais claro estatisticamente falando. Legal, galera. Obrigado por vocês terem vindo aqui no vídeo. Já acaba o vídeo aqui. Cara, já deu a explicação matemática completa aí, Dá uma tipo. monitoria disso, né, cara? Não tem como, né? É o cacuete de professor, não tem como. Pega a lousa lá, Andrei. Desiste do podcast, pega uma lousa aí, vamos dar uma aula agora. Eu só tenho impulso de atacar um giz agora, alguém que tá dormindo. Sim, sim. Não, mas Claramente. é basicamente isso que o Andrei falou, e eu também, como um jogador de card games, joguei muito Magic, joguei um pouco de Shadowverse só, né? É, não fui muito pra frente com Shadowverse, mas atualmente o meu foco é Poker Online, eu jogo no PokerStars para um time aí. Meu contrato vai acabar mês que vem, mas estamos aí firme e forte, Mas hoje eu estou no time. buscando. Exato, hoje eu estou no time. E. Bom, basicamente isso que o Andrei falou também se reflete numa variância negativa e uma variância positiva, né? Ou seja, quando. Por exemplo, Andrei, no poker, para quem, sei lá, não conhece o jogo e tal, falando de poker online agora. Poker online você pode abrir quantas telas, quantas mesas você quiser, desde que você dê conta daquilo, né? Porque senão você perde dinheiro. Você vai abrir 50 telas e você só tá conseguindo lidar com 10, Você vai tá perder em jogando dinheiro no 40. lixo. É. Exatamente. O que não é E muito bom, aí, geralmente. que não é muito bom, é. Você já jogou dinheiro no lixo, Andrei? Já não foi geralmente acidental. Quando o processo é consciente, você tem que estudar a sua psique, se ela tá funcionando bem ou não. Sim, sim, é. Psicólogos e psiquiatras estão aí para resolver esse tipo de problema. Ou pra Por criar sinal, outros.
Também, recomendo altos psicólogos aqui, se alguém precisar aí, Já conheço mas vários, né? altos. Quando eu errava o E, número de telas no poker. e aí, basicamente, eu esqueci o que eu tava falando. Puta que merda. Não, você tava falando de variância negativa e positiva, cara. Isso. Então, por que no poker online um bom jogador, um jogador completo, ele precisa saber jogar muitas telas ao mesmo tempo? Porque é um jogo de alta variância, né? E a maioria dos dias que você joga são dias perdedores, que você mais perde do que ganha. Não necessariamente você vai perder mais dinheiro do que ganhar. Você vai perder mais jogos do que ganhar. Por exemplo, se eu abrir 30 telas num dia, de, sei lá, 25 centavos cada uma, quanto que dá 0,25 vezes 30 aí, André? Você que é o mestre das exatas. Das 7h50. 7,50 de inscrição. Se você ganhar 3 torneios, se você pegar pódio em 3 torneios, ficar ou em primeiro, segundo ou terceiro, você já paga toda essa sua inscrição de 7,50 e ainda tira um lucro. Então, acho que tá bem entendido aí, tipo, a proporção de derrota e de Não, vitórias. naturalmente. Você não precisa vencer todos os torneios, né? Você precisa se dar bem em um Exato. só. Na verdade, assim, você dilui a variância justamente dessa forma. Tem outro princípio estatístico, só fazendo parênteses aí, que tem a chance teórica, né? E tem a chance do evento real. Por exemplo, cara ou coroa. Tem 50% de chance de dar cara ou coroa. Se você jogar a moeda 5 vezes, pode acontecer, é totalmente normal que aconteça 5 caras. E não significa que a chance de dar cara é 100%. Conforme você vai repetindo os eventos, ou seja, você joga aquelas moedas 10 mil vezes, 15 mil vezes, é muito maior a proximidade do resultado dos eventos com a chance teórica. Ou seja, jogando moeda 15 mil vezes, tem uma boa chance de estar perto de 7.500 cara e coroa. Tá? Uhum. Então é a mesma coisa que você faz com poker. Então se você dilui a variância fazendo isso, você se aproxima muito mais da chance teórica que você tem, da win rate teórica que você tem, porque você está aumentando o número de eventos com o número de telas. Exato. Exatamente isso. E, e, cara, basicamente, isso não se aplica só na quantidade de jogos também, né, Andrei? Tipo, se aplica, mano, a, por exemplo, eu sei que uma jogada é melhor, mas eu tô sujeito à sorte do jogo, tô sujeito à variância. Usando o mesmo exemplo do Andrei, eu escolhi cara, o Andrei escolheu coroa e dá 5 coroas pro Andrei. Eu não vou mudar a minha escolha, Exato. porque a gente atingiu o equilíbrio de Nash. Exato. A gente adora o Nash. Pesquisem isso, tá? A teoria dos jogos é bem legal, tá? Sim, sim. Muito legal mesmo. Deram um prêmio pro Eu, cara por uma razão. eu acho até interessante, cara, a galera buscar a teoria de jogos, até, assim, não se você é um jogador casual ali de Shadowverse ou de qualquer outro card game, mas assim, tipo, você quer evoluir no seu jogo, você quer entender os porquês até de como os jogos são construídos, as regras dele, as probabilidades que você tem, variância, tudo isso, cara. Teoria de jogos é um negócio sensacional. E Muito até no legal. poker mesmo, Andrei, tem um termo que eles chamam de GTO, que chama Game Theory Optimization, Ou que é a seja, teoria né? do jogo otimizado. Exato. Que é bem. Guarda muita. O nome é bem parecido com a teoria dos jogos, quer dizer, tá indicando claramente que é derivado, né? Uhum, sim, sim, total. E, cara, eu acho que também vai da galera, Andrei, saber um pouco de. Saber, às vezes, analisar um replay e ver o quanto que foi sorte e o quanto que foi, tipo, misplay, sabe? Não, é Tipo. o mais cruel. Eu estava falando com o Goal, inclusive, que como ele foi pros últimos 8, né? Ele estava nas quartas de final ali do Uhum. último Open. Isso, assim, foi transmitido a partida dele. Então os casters Ah, falavam é? assim, sim, se ele Foi tivesse. transmitido mesmo? Foi transmitido, depois eu te Caramba, passo o link ali no show, canal oficial. Ele tava lá jogando e show, tal. show. Os caras falando, puta, ele poderia ter removido tal carta. Só que assim, tudo que eles falavam dependia do Goal saber qual seria a próxima carta. Então, Uhum. assim, não é uma linha de jogo válida, porque você tá falando de um baralho com umas 30 cartas sobrando e você aposta que vai vir uma carta e por isso você joga essa. Então, Ah, assim,
É muito Os top deck caras demais. narram também com as cartas abertas, né? Eles sabem exatamente Exato, o e que eles cada acabam um tem. esquecendo disso, né? Eu acho que eles Sim, esquecem desse sim. detalhe aí, e é bem cruel esse tipo de análise até errônea, né? Porque vai Sim, é. conduzir a pessoa a mudar o estilo de jogo dela. Agora, por exemplo, Exato. o cenário de torneio, o cenário de ladder muda muito por causa disso. No ladder, se você tem uma jogada que 60% das vezes ela funciona, você vai repetir. Não importa o que aconteça, né? No, está nessa situação, você vai lá, arrisca e acabou. Por quê? Você já estudou aquela situação, já passou por elas muitas vezes, né? E, E tipo, geralmente ela se repetindo, você vai ter 60% de win rate, o que já vale a pena, se fica positivo. Agora, num torneio, o número de eventos é reduzido. Então você quer reduzir a variância. E é isso que é legal, dá pra você fazer uma estatística aplicada ao Shadowverse nesse sentido, de redução de variância. A gente vê, é muito comum em listas de torneio, a gente vê o baralho, por exemplo, tá muito. Eles cortarem alguma carta de custo alto, algum late game, justamente para reduzir sua chance de bricar. Porque bricar no ladder, ok, eu jogo outra. Agora, bricar numa melhor de 3 pode ser catastrófico. Então você quer reduzir a chance disso acontecer. Um sim. tech, por exemplo, contra um matchup específico, esse tech também reduz a sua variância contra aquele deck. Por quê? Ah, eu coloquei aquele tech, eu geralmente, né, se o cara descer essa carta, geralmente perco. Então você tem essa variância, eu me dou bem se o cara não descer essa carta. Agora, se quando o cara descer essa carta eu tiver alguma coisa para fazer para me comprar tempo, a minha variância reduz também. Por isso que é muito comum você ver lista de torneio cheia de tech, com late game reduzido e com maior consistência em compra de cartas porque você quer reduzir a Uhum. variância ao máximo, já que o número de eventos é extremamente reduzido. No ladder, é até comum o pessoal não jogar, por exemplo, se o matchup não se repete muito, o pessoal joga com a lista padrão, sem TK contra nada. Sim. Porque na variância ali, beleza, tal, eu vou perder, aquelas partidas que eu ia perder contra aquele matchup eu perco mesmo, só que na Uhum. repetição minha win rate é positiva. Às É, vezes num torneio você até reduziria a win rate média daquela lista, por isso que não é legal usar a lista de torneio Aham. no ladder, porque ela vai ter uma win rate menor, só que ela tem uma variância menor. Eu me corrija se eu estiver errado, mas eu sinto que os decks que a galera usa na ladder tende a ser mais um 50-50, se o deck é bem construidinho e tal, e não usando os techs, né? E se você joga num torneio tecando direitinho, pode ser acima de 50 a sua win rate ali no torneio, se você, tipo. É porque pode, porque assim, você tem ban e você sabe o que você vai enfrentar. Então é Uhum. diferente. Por exemplo, eu posso abrir o jogo e entrar no ladder e não enfrentar nenhum Elana, que é um deck que vai aparecer em todos os torneios agora. Eu não enfrento Aham. nenhum Elana. Eu não vou ter essa win rate em cima de Elana. Agora no torneio você sabe. Então você faz um deck para caçar outros decks. Então assim, às vezes você volta aquele deck muito contra dois matchups específicos que você sabe que você vai encontrar, porque são decks populares, todo mundo traz. E Uhum. contra os outros decks ele enfraquece. Então, Sim. esse que é o ponto. Por exemplo, eu pego uma lista e encho de tech contra Elana e vai, uma lista de Blood, por exemplo. Eu vou jogar pior contra a Mid Forest. A minha condição de vitória, o objetivo do deck, ele vai ser atingido com mais dificuldade por causa desses techs poluindo. Às vezes eu vou tirar um Uhum. late game, meu late game vai ficar mais fraco na maioria das partidas, mas num torneio eu não brinco. Só que assim, se eu jogar 100 partidas, seria melhor eu ter aquele late game lá, porque eu vou ganhar mais Aham. partidas com aquele late game ali. Agora, no torneio, é mais importante eu não brincar. Então, assim, na verdade, a win rate de deck de torneio tende a ser mais baixa, só que a variância é mais baixa junto. Enquanto a Aham. gente tem uma lista, a lista de ladder é uma lista com win rate mais alta, mas variância também mais alta. Uhum. Show. Eu Show acho que é demais. algo por aí. E, e eu acho que também, cara, vale bastante a gente tocar num outro assunto, né? Que é tipo a mentalidade que a galera tem que ter sabendo que existe variância dentro do jogo e sabendo que às vezes, por exemplo, você na última live, é claro que isso aqui vai uns tempos depois pro ar, mas na última live que eu pelo menos assisti, você perdeu 12 partidas, né? Tipo, você teve uma É, lose streak de nove partidas seguidas na live. exato. Tipo, É, tudo é bem, você pode ter Eu, tido não, eu misplays. troquei de deck. Eu troquei de deck, teve alguns que eu pilotei mal, Uhum. mas assim, todo mundo viu que era um dia ruim. Agora. Sim, sim. eh, Então, só que assim, era esse ponto que eu ia chegar. Você viu que é o dia ruim. Tudo bem, você pode cometer uma misplay ou outra lá, tal, porque, mano, e até em um dia bom que, tipo, você ganha torneio, faz tudo, tipo, você revisa seus replays, você vai ver que às vezes você não jogou otimizado, tá ligado? Sim. Nesses dias ruins, cara,
é legal a gente ter essa mentalidade de tipo, ainda tá jogando melhor, tá fazendo melhor, e não deixar se abalar com as derrotas. E sim, tipo, se orgulhar de ter tomado a melhor decisão, e enfim. Exato, e dessa vez não deu. Assim, na verdade, eu Exato. treino isso muito, eu treinava isso muito naturalmente porque eu sou concurseiro, né? Então, às vezes eu ia pra uma prova, bem preparado, e não era o meu dia. Eu caía numa pegadinha, eu errava alguma coisa, você tava com uma. Você tinha uma indisposição, tava com dor de cabeça, se distraía, não tinha dormido direito. Então tinha um monte de coisa que podia acontecer. Você tava mais preparado, mas não era o seu dia, né? Então tem isso também. Ah, exato. Mas o que eu acho que é fundamental, que eu acho que o que é mais grave nesse tipo de análise aí sobre o peso da frustração ainda de uma derrota, é você se geralmente está tentado a radicalizar, né, a mudança que você vai operar. Então, se eu perdi, tem muita coisa errada. E às vezes você corrige aquilo que está certo. Então você muda aquilo que está certo. E aí você piora no seu estilo de jogo. Então certas. Por isso que eu falo que os casters falam, por exemplo, aquela jogada ali. Tá, se funciona ali ao vivo, você é um gênio. Mas se não Uhum, funciona, o pessoal fala assim, foi muito greedy, muito agressivo. E geralmente, uhum, estatisticamente, aquela jogada de uma carta esperando uma outra de 30 é uma jogada ruim. Por quê? uhum. Um de 30 a gente está falando de 33%. Se você repetir aquilo ali, 33% das vezes vai dar certo. É uma jogada ruim com esse percentual. Eu, eu não sabia que as strings de Shadowverse eram nesse naipe, assim. A galera realmente, vendo a mão dos dois, falava, não, ele não deveria ter feito isso. Porque, cara, acaba que não vira uma narração totalmente ah, Um pouco cruel, não né? amigável pra quem tá começando e nem amigável pra quem tá querendo melhorar, cara. É, assim, eles tentam, eles fazem isso de uma forma velada, né? Mas, por exemplo, o chat acompanha e tal, mas, por exemplo, eu vi caster falando, olha, seria interessante usar tal carta para tirar tal carta. Eu entendo que é o trabalho deles. O que você não pode, como pro player, jogando ou assistindo aquilo, é se deixar contaminar por esse tipo de coisa, né? Uhum. E outra coisa que Ah, você tem que pensar também é que é uma batalha de resistência. A gente está falando de gente que fez 8 suíças, né? Então 8 melhores de 5 com ban que viram melhores de 3, para depois no dia uhum. seguinte já jogar as quartas de final. Então quer dizer, Ah, tem uma carga em cima, né? Você fala assim, mas o cara errou, caramba. exato. Você vê o chat tipo descendo a lenha. Nossa, os pro players são assim. Meu filho, os pro players são humanos. Eu queria ver você jogando esse tanto de partida. Exato, é. Se eu jogar, Exato. cara, se eu jogo 10 A partidas, eu galera, cometo uma a, misplay grave já. a galera acha que o torneio é como se fosse um tiro de 100 metros. Exato. E todo Só que, na treino antes verdade, o também. torneio é uma maratona, cara. Tipo, você vai jogar um dia, vai jogar 2 dias. Tem torneios de poker também que começam um dia e terminam no outro, cara. Não, Tá e ligado? tem que pensar o seguinte também, como a gente falou, o pro player é ser humano. Então assim, pensa bem, você se classificou para os últimos 8 pela primeira vez na sua vida. Você vai dormir normal como qualquer outro dia? Não. Você vai deitar, fechar os olhos e falar assim, legal, amanhã eu acordo e vejo o que eu faço? Não, você vai ficar com a mente acelerada. Então assim, ninguém está no seu melhor, né? É um desgaste. Mesmo quando é Uhum. bom, é um desgaste. Inclusive tem até estudos sobre isso, quando você tem uma emoção, um arrobo de emoção muito forte, positivo ou negativamente, aquilo afeta seu corpo. Mesmo que seja Sim. alegria. Então você é ruim para sua imunidade isso daí, né? Então Sim, sim. tem todas essas nuances aí, então o pessoal é um pouquinho injusto na hora, né? Então não se deixem contaminar por isso, tá? Se você quer virar um pro player e tá vendo o chat e fala assim, nossa, eu não quero passar essa vergonha, quem tá passando vergonha é o chat, tá? Porque eles Falou claramente. tudo. Não, eles claramente não sabem do que eles estão falando, entendeu? Que você não Uhum. pode se contaminar por isso. Porque todo campeão de Shadowverse ou de qualquer outra modalidade de esportes foi hostilizado no chat antes. É. E Porque o erra. E chat, os caras vão errar. O cara sim. pode ganhar o torneio, ele vai rever ali os replays. Ele errou várias vezes, cara. Não, e pensa Ele bem, errou. Não jogou otimizado 100%, tá ligado? não, e você acha que a maioria vai ser ponderada a ponto de projetar e pensar ele não tinha Não. a informação dessa mão? A maioria que vai Não. falar é aquela maioria que vai falar, o cara é ruim, Não. o cara é burro, o cara não sei o que lá, entendeu? Então, É. pode parecer um pouco hostil, mas é porque a galera não saca do que tava falando, entendeu? Então, não dê atenção pra isso daí. E eu gosto de dar muito exemplo do tênis, né? Eu já falei isso em outros vídeos no YouTube. No tênis tem um golpe chamado forehand, você bate com a sua mão dominante. Se o cara acertar a linha sempre com aquele forehand, tem uma boa chance do oponente não pegar. Então tem dia que é o forehand do oponente. Você vai entrar, fazer tudo certo, tomar um forehand na linha, vai virar as costas e jogar do mesmo jeito. Porque uma hora ele não vai acertar o forehand na linha. Uhum.
é isso que você tem que fazer, né? Porque tem dia que o cara começa a curva e você não consegue responder, mas você fez tudo certo. Então, só pra fechar, né, aquilo que a gente tava falando aí, é a coisa que você menos quer fazer, né? Mas quando acontece esse tipo de coisa, tipo, o cara foi muito bem, a mão dele tava muito boa, tal, e você perdeu e você fez tudo certo, é simplesmente repetir exatamente o que você fez Exato. da próxima vez, Eu o que é o vou, mais vou- difícil, né? vou complementar aqui também, Andrei. Pra todo esse pessoal aí que tá escutando, esse Brasilzão que tá escutando a gente. Essa multidão aí, Eu vou falar, cara. Eu acho que se você quer chegar no alto nível, eu acho que tem uma frase que eu escutei uma vez que eu achei sensacional. Se você quer chegar no alto nível, você tem que ser o seu maior crítico, mas também o seu maior admirador, cara. isso é Fica aí o legal. questionamento. Leva isso aí pra quando você for fazer suas necessidades do banheiro ali, pegar com uma revista ali, refletir um pouco É sobre, um sobre a momento bem vida. nobre da sua vida, né? Exato. É um momento que você vai estar lá, como que eu vou dizer? Forçado à reflexão. Forçada a reflexão, exato. Reflita um pouquinho nisso. Ser o seu maior crítico, mas ser também o seu maior admirador. Isso aí te leva longe, meu amigo. Te leva longe demais. Segura o oráculo que eu tô puto aqui. Não, mas acho que isso é importante. A parte de ser crítico, acho que todo mundo entende. A parte de ser admirador é mais difícil. É, Na verdade, assim, pra vida, né, uma frase que meu pai sempre falava muito é que você tem que ser o juiz de si mesmo, né? Você tem que ser o único juiz de si mesmo. Então, você chega numa situação, você vai tomar a decisão correta e às vezes todo mundo não vai te apoiar, né? Vai te hostilizar, tal, vai estar te vaiando e você sabe que é a coisa certa a fazer. Então, falem o que quiserem. Em outras situações, todo mundo vai estar te aplaudindo e você vai pensar, tem algo errado. E você tem é. que corrigir aquilo que está errado. Então, não se deixe levar por aplauso ou vaia. Seja Uhum. o juiz de si mesmo. Pra vida mesmo, não é só pra card game. Exato. Muita gente, né, cara, às vezes se mantém num cargo de trabalho que odeia todo mundo do trampo porque tá todo mundo aplaudindo, cara. Nossa, esse cara é muito. Tipo, a galera olha o cara como um exemplo, como, Bem né, nossa, sucedido, né? esse Um cara se símbolo deu de bem sucedido, bem, é. exato. Esse cara se deu bem. E o cara tá infeliz. Seja Exato. feliz, seja feliz. Esse é o recado do oráculo aí pra você. Seja feliz. É, assim, a felicidade não é aquele tipo de coisa que o pessoal coloca na mídia como uma coisa que você você tem o direito de receber, ninguém tem direito a ser feliz, a realidade é essa, tá? Você vai tentar e você pode não conseguir, não tem setor de atendimento ao consumidor para isso. E a felicidade é uma coisa, é uma experiência pessoal. Ela não depende de uma posse ou de alguma outra pessoa ou de um compartilhamento como o pessoal gosta de romantizar. Na verdade, a felicidade é um estado de espírito. Então você tem que saber aquilo que vai te levar àquele estado de espírito, né? Às vezes para mim, por exemplo, muitos momentos de felicidade eram simplesmente quando eu olhava e pensava, eu não posso desejar mais nada do que eu tenho agora. Então você se sente pleno, né? Uma paz de espírito absoluta. E não tinha mudado nada radicalmente. Mas é que a minha rotina, as coisas que eu tava fazendo, né? Elas estavam me deixando com um dia que eu não queria nada mais dele, além do que eu tava fazendo. Então é interessante você observar quando você tem esses momentos para buscar isso aí, né? Isso não é comodismo, não, que o Andrei falou. Não, Plenitude, cara, tipo, parece que eu sinto que é um bagulho que é o high level da felicidade, tá ligado? mas é mesmo. E na verdade você se torna meio que invulnerável a estímulos externos, emocionais. É, Frustração porque e você leva sim, tudo leve, né, numa boa. Outra coisa que eu acho que é exato. importante pra todo mundo é não se levar muito a sério, tá? Isso atrapalha demais. Quando você se leva muito a sério, você tem uma reputação, você tem uma imagem, e aí você É, não tem medo passa. de desistir de coisas também, né? De abrir mão, cara. É, Pô, exato. Então assim, você fala, puta, isso aqui não é pra mim e tal. Não é tipo é, sair na louca, não é buscar o que é mais uhum. confortável. Mas se você perceber que assim, você tem que ser sincero consigo mesmo, né? Você tem que aquela decisão é correta, não é você sendo preguiçoso ou coisa assim. Você tem que seguir, entendeu? E não interessa o que vão pensar. E aí se o pessoal ri de você, você ri junto, né? E a partir desse momento não tem mais nada mais grave pra acontecer, porque você tá rindo quando as pessoas estão rindo de você. Então assim, sabe? Isso é o mais grave? É isso que eu temia, sabe? Ah, e É muito até, bobo isso. até esse ano aí mesmo, né, Andrei? Eu comecei uma pós-graduação, depois desisti. E, meu amigo, não me arrependo nem um pouco. Mas eu acho que Você tem que eu. abrir mão de coisas que você acha que, não tá, sabe? Porque o problema é o seguinte, Tipo, quando você estiver infeliz, essas pessoas que estão te aplaudindo, te vaiando, elas não vão te ajudar. Elas não vão é, mudar essa situação. É você que muda, entendeu? Cada um tem que saber como viver a sua exato. vida.
Então, palpiteiro tá exato, cheio, tá? Não se deixe levar por palpite. exato, exato. E eu acho que, cara, joguem, joguem com essa mentalidade aí que, enfim, claro, também a gente tá falando um negócio provavelmente pra quem quer jogar mais a sério, né, qualquer card game e Não, tal. também mesmo casual, porque às Mas vezes segue casual pra você. vida também, né? É. Pro casual vai servir pra vida, Não, você quer ver, por os exemplo, ensinamentos. algumas coisas como teoria dos jogos você usa em mercado de ações, né? Então Uhum, você prevê aham, os movimentos, você coloca os conjuntos ali de empresas, de setores e coloca eles todos como meios, às vezes meios concorrentes ou meios complementares e tenta estimar, projetar as respostas deles, né? Então, assim, uhum, todos esses conceitos, assim, até por isso que card game geralmente tem um público intelectualizado, né? Porque você tem que buscar outros conceitos lógico-matemáticos para conseguir jogar bem e colateralmente você aprende coisas para a vida. uhum. É. E voltando a falar de teoria dos jogos, cara, eu venho consumindo um conteúdo de um canal bem interessante, chama Primer. Eu até mandei pra você, Andrei, que É, eu de tinha te fato. falado ontem. Assim, eu não fiz a lição de Ah, casa, claramente, mas não, não, farei. mas só me ver aqui que a gente tava falando de teoria de jogos. O canal do cara chama Primer. Ele basicamente é um programador muito bom e ele faz algumas simulações da natureza ou até do mercado de negócios. Então, ele faz simulações de oferta e demanda. Ele cria sistemas, É, né? Microsistemas ali. ele cria microsistemas que tipo, são visuais, você vê o sistema funcionando, não é uma linha de código que você não vai entender nada. Ele faz visualmente representado tudo que ele está programando e você vê como as coisas interagem e tal. E tem muita teoria dos jogos aplicada nesses vídeos, então se você tem um pouco de preguiça de ler, talvez você entenda mais vendo vídeos desse tipo, entendendo teoria de jogos, oferta e demanda, porque no poker, quando eu jogo, Andrei, tem muito desse papo, né, de equilíbrio de Nash e tal, e não sei o quê. Só que, cara, às vezes a galera esquece que o poker você tá jogando contra pessoas e você não tá jogando contra robôs 100% otimizados com decisões 100% lucrativas, tá ligado? Sim, a resposta lógica não necessariamente é a perfeita previsão do que o seu oponente vai fazer, né? Exato. Então, por exemplo, o último dia que eu joguei aí mesmo, eu tava até gravando o meu jogo, eu tava numa reta final, e tinha um jogador regular, né? Regular pra te explicar e pra explicar também pro pessoal que tá ouvindo. Quando você escuta algum jogador de poker falar, tava jogando contra um regular, tal, não sei o quê. Regular é basicamente um cara que joga regularmente. Quer dizer que ele é lucrativo? Não, nem sempre, tá ligado? Quer dizer que ele joga com regularidade. Provavelmente ele tem algum conhecimento a mais do que a maioria dos jogadores que joga menos. Não quer dizer que as decisões deles são otimizadas, tá ligado? Sim, o que ele aplica tudo aquilo bem, né? Exato. Tanto que no PokerStars você consegue colocar etiquetas nos jogadores. Então, se eu trombei o Andrei um dia numa mesa e ele joga super agressivo, eu vou e coloco uma etiqueta no Andrei ali como super agressivo. Daqui uma semana eu vou trombar o Andrei de novo na mesa, ele ainda vai ter a mesma etiqueta e eu vou saber reagir às decisões que o Andrei vai fazer, porque eu criei um histórico com ele. E, bom, enfim, voltando à história, eu tava jogando, era tipo uma mesa semifinal, eu acho, faltava 3 mesas pra mesa final, alguma coisa assim. Sim. E eu fui pego na situação que eu tinha um jogador na minha direita, só tava eu e ele na mão, small contra big blind, e, e ele me dá um all-in. E aí eu pego e fico pensando, e, tipo, eu penso falando realmente no vídeo, né, tipo, putz, esse cara é um jogador regular, tal, não sei o quê. E aí o que que eu pego? Eu pego o nick do cara, vou pro site que chama Sharkscope, que você consegue ver o gráfico do cara, você consegue ver a win rate, consegue ver estatísticas normalmente, né? Olha Acho isso. que no Shadowverse deve ter alguma coisa parecida ou não? Ah, não. A gente não tem Não? esse mapeamento de um player específico, só se ele for pro player. Mas mesmo assim não Ah, tem. eu acho que não vai demorar muito pra eles criarem algo do tipo, não. E se alguém do chat não, mas alguém souber aí também, fica o convite pra colocar nos comentários, né? Talvez no server chinês tem mais informações sobre isso. No server chinês você Uhum. consegue. Tem aplicativos também, mas não nesse nível Aham. de refinamento.
Sim. E aí, tipo, eu entrei no Sharkscope do cara, vi que ele era um jogador regular, tinha mais de, tipo, 10 mil jogos, e o gráfico lucrativo, eu falei, esse cara sabe o que ele tá fazendo. E aí, pá, eu penso, eu tava com um Rei 5, tá ligado? Sim. E, tipo, eu sei que eu tenho que pagar, tá ligado? Eu sei que eu tenho que pagar esse all-in, e, tipo, a minha decisão era meio assim, aquele medo de, tipo, putz, cara, será que, sabe? Quando eu descobri que o cara é um jogador lucrativo, regular, eu falei, ele tá dando all-in com a gama de mãos correta. Eu vou pagar com o que é correto aqui também e já era. Tipo, não reduzi nem mais nem menos, tá ligado? Tipo, não coloquei mãos a mais nem mãos a menos. Eu só fui lá, paguei, tipo, porque eu tinha informação do jogador, tá ligado? Sim. Se fosse outro tipo de jogador, se fosse um jogador mais passivo, eu não pagaria com a mesma mão, tá ligado? Tipo, tem muito disso, por exemplo, quando eu tô jogando contra um jogador regular, eu basicamente jogo mais perto do equilíbrio de Nash mesmo. Porque Se não, eu faço ele adaptações. tende a tomar atitudes mais lógicas, assim. Exato. O equilíbrio de Nash, vale a pena a gente ressaltar aqui, é basicamente quando ah, dois jogadores não se beneficiam ah, é, por trocar uma decisão, basicamente. Expliquei direito, Andrei? Tipo, Seria assim, você acaba tentando fazer aquilo que seria mais favorável, você acaba tendo respostas subótimas, né, dos dois lados. Então você acaba. uhum, É como o dilema do prisioneiro, é um exemplo bem clássico que você encontra na internet bem fácil aí. Então uhum, esse equilíbrio seria mais uma espécie de. Pela projeção de cada um buscando o melhor, né, para si, você acaba geralmente tendo uma resposta não ótima, né? uhum, Tem valores exato. numéricos, né? Tem sempre valores numéricos na internet. A gente pode até linkar algumas coisas aí pra vocês. Outra coisa Sim. que eu acho que é importante pra quem não é familiarizado com poker, a gente tá falando do Texas Hold'em, né? Que é uma modalidade que você joga com duas cartas, abre três, depois abre uma, que é o. A gente tem o turn, o flop e E o river, depois o né? River. O flop são as três É, o primeiras, o flop são as três turn primeiras, o turn é a e quarta, depois o né? River. Uhum, Isso, então você joga com duas cartas, você vai montando o jogo com as duas cartas que você tem na mão e com a mesa. Big e Small Blind são as apostas obrigatórias. Então, são sorteados players, né? Então eles têm esse papel no começo do jogo. E depois esse papel vai girando a mesa, para todo mundo ter que pagar a aposta máxima, que é o Big Blind, e o Small Blind é metade da aposta obrigatória, não a aposta máxima. E os uhum. outros, aí você tem o Dealer, que é o. Que seria acho que a melhor posição geralmente para você estar, né? Isso. É a posição mais lucrativa. Definitivamente a posição mais lucrativa do. Porque você espera os outros, né? Você espera a decisão dos Uhum. outros. Isso é bem. É. Geralmente quem tem a vantagem no poker, quem pode esperar pra ver se vai entrar ou não. Você observa, né? Uhum. Tem isso também. A gente tava trocando ideia disso esses dias, né, Andrei? Um pouco sobre vantagem de turno no Shadowverse e em outros card games, né? Tipo, Sim. dependendo do deck que você tá no Shadowverse, é melhor você jogar depois pra saber a reação que você vai tomar. Ou tem decks que também você tava me explicando que tem decks que são mais voláteis, então compensa mais você entender o que seu oponente vai fazer pra saber que lado do deck você vai tomar, né? Não, e às vezes você ser o segundo ou primeiro no Shadowverse é uma vantagem dependendo da sua mão, de que carta você tem e que matchup que é. Então, assim, Uhum. no geral, agora a gente tem um second verse. Então a gente tem um Shadowverse que ser segundo é melhor do que ser primeiro. Geralmente não foi assim, tá? Mas como a gente não tem agros que geralmente se valem de começar, né, ou mid-ranges agressivos, e a gente tem muita carta que basicamente ela se vale de Evolution Point, como a Elana, por exemplo, né, e a própria Lixena, né, que são dois decks aí que estão no meta. Então ser segundo é melhor pelo Evolution Point a mais e pela compra de carta. Mas, por exemplo, se você está no matchup às vezes que o seu late game é pior do que o do oponente e você tem e você não tem aquela carta que vai te dar vantagem no turno de evolução, às vezes é melhor ser primeiro do que ser segundo, mesmo que teoricamente não seja, né? Então Uhum. tem essas camadas aí, mas geralmente é mais no Shadowverse isso é mais fixo, né? Por exemplo, você está jogando de agro, a não ser que seja uma invenção louca como aqueles agrobloods que eu fazia, que gostavam de ser segundo, geralmente o agro gosta de ser primeiro. Uhum. Porque simplesmente é matemático, você põe o agro ele vai jogar com drop um. Então você põe uma 1-2 na mesa. Essa 1-2 vai bater um.
e não vai ser contestada pelo drop 1 do oponente. Aí você desce um drop 2. Seu drop 1 continua batendo face. O drop 2 do seu oponente ele vai estar numa condição de ou contestar o seu drop 1 que continua batendo, ou contestar o drop 2, mas o dano do drop 1 vai fluindo. Então, geralmente, em média, um agro consegue de 3 a 4 pontos de dano a mais por ser primeiro, que pode ser fundamental para vencer com esse tipo de arquétipo. Aham. É, o arquétipo de burn, de dano na cara, sempre se beneficia, né, cara, jogando primeiro. A não ser que você tenha alguma carta, por exemplo, que no turno de evolução, porque o Shadowverse tem essa mecânica de evolução, então ter um ponto de Evo a mais pode ser importante. Por exemplo, uma carta que gere uma spell que causa dano na cara do oponente. Uhum, E ela faz uhum, isso no ponto de Evo. Então, às aham, vezes, uma carta dessa pode inverter ou equilibrar um pouco mais essa diferença entre ser primeiro e ser segundo. uhum. Né? É Mas mais situacional mesmo. isso, agora, por exemplo, no Hearthstone, que é um jogo que você não tem ponto de Evo, geralmente é melhor ser primeiro em qualquer situação. Uhum, A não ser alguns decks que eles usavam a coin, né? Que a coin era uma spell de zero pontos de jogo, né? Zero manas no Hearthstone. Se você conseguia combar com a coin, talvez fosse bom você ser segundo. Mas no geral era melhor você ser primeiro, justamente por não ter os pontos de erro. O Shadowverse tem essa vantagem. Ele pode inverter esse tipo de coisa com alguma carta com efeito forte no turno de evolução. Então mesmo um agro pode às vezes querer ser segundo. Por exemplo, usava Vira, né? Vira é uma carta 2 mana 2/2, você evolui para uma 4/4 que ela não toma dano e bloqueia sua face para tomar dano. Aliás, ela toma 2 pontos de dano a menos por fonte. Então, você sendo um agro e descendo essa vira, você evolui ela, troca alguma coisa, tipo um drop 2 do cara lá, ela não toma dano, e pra matar ela, numa porrada só, seu oponente vai ter que causar 6 pontos de dano. Que ele provavelmente não vai fazer. Só que se ela ficar na mesa, são 4 pontos de dano que ela vai causar na face do oponente. E pro agro, ele não precisa construir uma vantagem de jogo, basta ele não morrer agora, e essa vira garante isso. Você não toma dano enquanto ela estiver viva. E para matar ela, você tem que causar 6 pontos de dano de uma vez, por uma fonte só. Geralmente essa carta sobrevive. Então o agro que usava Vira, por exemplo, que era os que eu criava, ele tinha vantagem em ser segundo contra alguns matchups. É legal que o Shadowverse tem essas camadas aí, né? uhum. Não é necessariamente um arquétipo que vai querer ser primeiro sempre, né? No Hearthstone era Sim, direto. sim. Todos os agros queriam ser primeiros. Até os controls queriam ser primeiros no Shadowverse. No E Hearthstone. eu acho legal, André, a gente colocar também na descrição do Metacast aqui, colocar as coisas que a gente cita, assim, né? Um canal, Ah, sim, sei o lá, Prime, né? Eu acho que a gente tem sim, que. esse primer, é. Ah, eu te mando pra você colocar depois. Não, beleza, beleza. A gente E, deixa aí no. enfim, é isso? Eu acho que por esse aí, acho que a gente esgotou bem o assunto, né? Então a moral que fica aí, né? A mensagem que a gente tá tentando passar, Se é que falando. tem mensagem também? Exato, né? Acho que o que fica de bom, assim, para você pensar é quando você tiver uma derrota, você saber analisar sem ser afetado pela frustração, né? Então você tem que saber quais decisões são corretas e simplesmente não deram certo e quais decisões foram erradas. E às vezes tem decisões erradas que não foram relevantes pro resto da partida. Então, às vezes você fala assim, eu cometi uma misplay aqui. Sim, foi determinante para eu ter perdido? Não. Então às vezes tem isso também, misplays mais graves e misplays sem tanta Uhum, gravidade. Então, exato. Tem misplay também que dá certo, cara. exato. Se você não for punido, né, a misplay Exato. dá certo. Ou se você jogar contra um deck que você não conhece e dá uma misplay, você às vezes acaba jogando certo contra ele sem saber. Eu acho que outro ponto que também que fica de bom é não escutar os caster. Pega lá e deixa tudo mutado. Exatamente. Não, eles não escutam, né? Eles são. é, Enfim, não. Se você tá assistindo, né? Se você tá assistindo. Você tá assistindo até. Não, tô brincando, tô brincando. É Mas porque acho que. você pode ser caster no futuro, Você não pode falar esse tipo de coisa, cara. Desculpa. Vai numa dessas. Vai numa dessas. Você era caster, caramba. Você era Eu caster de era, eu era, eu StarCraft. era. Eu era. Era? Era. Era, porra. Era assim. Eu era? Era, não lembro. Ai, ai. Mas é isso, galerinha. Andrei, faça a despedida aí pra todos nós. Então é isso aí, galera. Não se deixem afetar aí por um dia ruim, né? Analisem pelo que ele é, né? E assistam seus replays sempre, mas sempre com uma mente mais lógica, tá? E claro, quando vocês forem para torneios, tentem pensar na variância como um fator fundamental para o seu sucesso. Às vezes reduz um pouquinho a win rate do deck, mas prepare esse deck para funcionar medianamente bem na maior parte das partidas.
Então, basicamente é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí do MetaCast. Basicamente, a gente vai repetir esse formato aí para muitos outros assuntos aí. Deixem nos comentários aí se vocês curtiram, como é que vocês gostariam aí, algumas ideias, sei lá, tá meio sem som, por exemplo, né? Tava falando em música na minha live também, a gente pode ver umas músicas para colocar de fundo aí. Enfim, deixe sugestão aí, o que vocês acharam. Tchau, tchau.